dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à DIRB, né? É uma declaração de incentivos, renúncias, benefícios e imunidades de natureza tributária. Essa declaração ela foi instituída no ano passado, 2024, e ela tem por finalidade informar para a Receita Federal os benefícios que os contribuintes estão usufruindo mês a mês. Até dezembro de 2024, né, por força da Instrução Normativa 2198, a DIRB ela continha 44 benefícios que eram declarados. Agora, com a alteração da Instrução Normativa 2241, de 30 de dezembro, passaram para 88 o número de incentivos a serem declarados. Esses 44 incentivos que foram incluídos nessa rol de obrigações da DIRB, o prazo de declaração, eles retroagem ao período de apuração janeiro de 2024. Ou seja, os contribuintes que estavam obrigados a entregar a DIRB em 2024 e que o fizeram nos prazos e que se enquadrarem em algum desses benefícios agora novos, eles vão ter que retificar as declarações de janeiro de 2024 até dezembro para informar esses novos incentivos, benefícios que vão ter que ser declarados. E aqueles contribuintes que não estavam enquadrados como obrigatoriedade da DIRB do ano passado, por não terem nenhum daqueles 44 benefícios no seu rol de benefícios usufruídos para fins tributários, eles vão ter que entregar a DIRB original. Os contribuintes que o prazo para retificar a DIRB ou entregar a original com esses novos benefícios, que vai até o 45 a 88, o prazo se encerra em 20 de março de 2025. Ou seja, os contribuintes que agora estão obrigados a entregar ou que vão ter que retificar, de janeiro de 2024 até dezembro, eles têm um prazo até 20 de março de 2025 para fazer essas correções. Que esses benefícios, praticamente, eles estão atrelados, né, a benefícios de contribuições de PIS e da COFINS, alíquota zero, e também redução de PIS e COFINS, de base de cálculo, a suspensão na aquisição de produtos de PIS e COFINS, e a redução a zero ou a suspensão de IPI e imposto de importação, basicamente pelas empresas ligadas à Zona Franca de Manaus. Com relação à alíquota zero de PIS e COFINS, nós temos aí uma relação extensa aí dos produtos e serviços que passaram a ser incluídos na DIRB. Então, nós temos ali transporte rodoviário de passageiros, né, crédito presumido para as empresas de transporte intermunicipal. Então, essas empresas vão ter que informar todos os benefícios que tiveram dos créditos presumidos de janeiro de 2024 até dezembro e daqui para frente normalmente. As empresas que fazem a comercialização de sementes e mudas, com a redução alíquota zero das contribuições do PIS e da COFINS, vão ter que passar a informar na DIRB todos esses benefícios que tiveram. E aí nós temos mais uma série de produtos aqui, com alíquota zero de PIS e COFINS, que estão de declaração obrigatória. Corretivo de solo, feijão, alíquota zero de feijão, arroz, farinhas e sêmolos, inoculantes agrícolas, vacinas veterinárias, farinha à base de milho, pintos de um dia, leite fluido pasteurizado ou industrializado, leite em pó integral ou desnatado, queijos, soro de leite, farinha de trigo, pré-mistura para pão, massas alimentícias, carnes, peixes, café, açúcar, óleos vegetais, manteiga, margarina, sabão de toucador, produtos de higiene e papel higiênico.
Todos esses produtos aqui, que são tributados pela alíquota zero das contribuições de PIS e COFINS, os contribuintes que oferirem receitas desses produtos agora que eu citei, que vai do 63 até 88, todos os contribuintes vão ter que entregar a DIRB de janeiro de 2024 até dezembro, num prazo de até 20 de março de 2025, ou retificar se já estavam entregando as DIRB. Além disso, tem aqueles da Zona Franca, que eu citei também antes, que também é bom quem opera com produtos, com produtos ligados à Zona Franca, vende para a Zona Franca com alíquotas reduzidas ou com alíquota zero, ou compra da Zona Franca, tem questões aqui que também deixa como obrigação de informar na DIRB. O porquê que o governo está instituindo essas obrigações de entregar, de prestar essas informações na DIRB? Todas essas informações já estão dentro das declarações que os contribuintes prestam mensalmente, através da escrituração fiscal de PIS e COFINS, né, na ECF, na FD, contribuições, desculpa. Mas o objetivo do governo é fazer um cruzamento dos benefícios que os contribuintes estão tendo e com a situação fiscal dos contribuintes, porque uma das regras é que o contribuinte que está em situação irregular não pode oferir benefícios fiscais. Então fica aqui um alerta, todos os contribuintes que têm incentivos, alíquota zero de produtos, como eu já citei, todos esses citados e outros, fiquem atentos, analisem lá o anexo da instrução 2198, que trata de todos os incentivos que são informados na DIRB, a partir de janeiro de 25 e o retroativo a janeiro de 24 também. Depois, a próxima alteração que nós temos aí, que foi através da instrução normativa 2243, foi alterada as normas dos regimes especiais de tributação e pagamento unificado de tributos aplicados a incorporações imobiliárias e a construção de unidades habitacionais contratadas no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida e Casa Verde e Amarelo. Dentre as alterações, nós temos aqui foi declarado agora pela instrução, foi reconhecido que o RET incorporação é aplicável ao condomínio de lotes de que trata o artigo 1358-A. Havia uma discussão, agora está claro que o RET incorporação é aplicável ao condomínio de lote de que trata o artigo 1358-A, aqui o condomínio fechado. Depois nós temos também a questão das restrições, que a opção pelo RET incorporação aplicável às incorporações imobiliárias deve ser observada as demais condições previstas em lei quanto a condicionante da inexistência de sentença condenatória transitada em julgado decorrente de ações de improbidade administrativa de que trata a Lei 8.429, proposta contra a pessoa jurídica, optante ou sócio majoritário, com aplicação da pena de proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais. Então, aqueles contribuintes que têm oferem benefícios fiscais, eles não podem ter nenhuma implicação legal contra a pessoa jurídica ou pessoa do sócio majoritário. Tem também o caso que no caso de SCP, o requerimento da opção pelo RET incorporação, a prestação das informações e a apresentação de declarações deverão ser realizados pelo sócio ostensivo, que deverá juntar também a cópia do contrato social da SCP. Então, o requerimento do RET incorporação pode ser feito por SCP, mas tem que ser requerido em nome da SCP. Para os empreendimentos vinculados à SCP, a inscrição no CNPJ vinculado ao evento 109, inscrição de incorporação imobiliária, patrimônio de afetação, ele será realizado pelo número de inscrição da SCP no CNPJ, ficando o sócio ostensivo responsável pelas obrigações dessa sociedade. Depois também tem umas regras quanto aos projetos de incorporação de imóveis residenciais de interesse social de limites de construção e valores, né, que não vem ao caso. Bom, com relação a regimes especiais de tributação, seriam esses os assuntos. Bom, além dessas alterações, nós temos também a Instrução Normativa 2246, de 31 de dezembro também, que trata sobre as regras dos preços de transferência, aquelas regras relativas às operações de importação e exportação realizadas entre pessoas jurídicas relacionadas no Brasil e no exterior.
Dentre as alterações, ela trata sobre os contratos de entregas recorrentes ou de longo prazo, condições para fins do reconhecimento do cumprimento das normas de preço de transferência, né? E trata também sobre a obrigatoriedade do registro das transações controladas de exportação e importação de commodities, né? Nesse sentido, o ato declaratório executivo COPES número 01, de 31 de dezembro de 2024, ele dispôs que, nas hipóteses em que o método PIC for aplicado, o preço independente comparável, né, ele for aplicado com base no preço de cotação, o contribuinte efetuará o registro da data ou do período das datas acordadas pelas partes para precificar a transação em sistema disponível no OCAC até o 10º dia subsequente ao descende em que ocorreu a transação. Então, aqueles contribuintes que transacionam com commodities e que estão sujeitos aos preços de transferência, eles têm até o 10º dia subsequente ao descende para registrar a ocorrência da operação para fins de poder usar o PIC. Então, é um prazo, esses prazos são válidos a partir de 1º de janeiro de 2025. E, por último, nós temos aí a questão das alterações ligadas aos recolhimentos do microempreendedor individual, atualização dos valores devidos a partir de janeiro de 2025, competência janeiro de 25. Então, a partir de janeiro de 2025, os contribuintes que são MEI, como regra geral, eles vão recolher R$ 75,90 a título de INSS, que é 5% do salário mínimo, R$ 5,00 de ISS, caso o contribuinte caso o MEI seja contribuinte desse imposto, e R$ 1,00 a título de ICMS. Então, cada caso deve ser analisado. No caso do transportador autônomo, né, o INSS, o valor do INSS, ele é de R$ 182,16, 12% do valor do salário mínimo, que passou a ser R$ 1.518 a partir de janeiro de 2025. Então, com relação à legislação federal, os assuntos que nós teríamos a apresentar aos senhores seriam esses. Fique agora na sequência com o colega Luiz Antônio, da área estadual. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá. Bom dia a todos. A partir de agora vamos tratar de assuntos vinculados ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. O primeiro diz respeito à notícia divulgada no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 30 de dezembro de 2024, com o seguinte título: Governo extingue fator de ajuste de fruição a partir do ano de 2025. O Governo do Estado, por meio da Receita Estadual, anunciou na sexta-feira, dia 27, a extinção do fator de ajuste de fruição, o chamado FAF, que nós já comentamos na semana passada, que é um mecanismo que condicionava parte da concessão de crédito presumido às empresas ao volume de compras realizadas dentro do Estado. A partir de janeiro de 2025, os benefícios fiscais poderão ser usufruídos integralmente pelos setores produtivos gaúchos sem nenhum tipo de redutor. Enquanto esteve em vigor, o FAF reduzia em até 15% os créditos presumidos concedidos aos contribuintes do ICMS. Vigente desde 2022, como parte da reforma tributária estadual, o FAF tinha o objetivo de estimular o consumo de insumos dentro do Estado, de modo a impulsionar e diversificar a atividade produtiva gaúcha. A extinção, no entanto, é resultado de análises detalhadas sobre o impacto econômico e a efetividade de mecanismos, além de atender a uma demanda dos setores produtivos. Em julho de 2023, o governo já havia retirado o setor de proteína animal das regras do FAF. Segundo a secretária da Fazenda, Priscila Santana,
A medida se tornou viável após uma série de avanços na área fiscal. Recentemente, as discussões sobre a reforma tributária, o Congresso sinalizou ajustes nos critérios de rateio de receitas entre os estados durante o período de transição para o novo modelo. A notícia continua ainda com depoimentos, especialmente do Dr. Ricardo Neves, que trata exatamente deste assunto. A segunda notícia que nós também queremos destacar foi divulgada pela Secretaria da Fazenda no dia 27 de dezembro e refere que, a partir de fevereiro de 2025, a nota fiscal eletrônica passa a ser obrigatória para produtores rurais com receita bruta superior a 360 mil. Com implementação gradual, a medida passa a valer para todos, independentemente do faturamento, somente em janeiro de 2026. O mês de fevereiro, agora, 2025, marca uma nova etapa do avanço gradual da obrigação desta nota fiscal eletrônica e também da nota fiscal de consumidor eletrônica para produtores rurais no estado do Rio Grande do Sul, alterando o processo de documentação fiscal para a circulação de mercadorias no setor agropecuário. A alternativa digital, que já é exigida para operações interestaduais, substitui o modelo 4 da nota fiscal, a chamada nota fiscal de produtor ou talão de produtor. A medida foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, no início do mês de dezembro e publicada no Diário Oficial, agora do dia 27 de dezembro. A partir de 3 de fevereiro de 2025, os documentos eletrônicos devem ser usados nas operações internas praticadas por todos os produtores rurais que, nos anos de 2023 ou 2024, obtiveram receita bruta com valor superior a 360 mil com a atividade rural. A mudança abrange cerca de 50 mil profissionais da área no estado do Rio Grande do Sul e a lista destes precisará ser publicada de forma adequada através de um link da Receita Estadual. Quem já tem o talão impresso para emitir o modelo 4 poderá seguir utilizando o documento até 30 de junho de 2025. Em 1º de julho de 2025, o uso passa a ser vedado, então não poderá mais ser utilizado o talão de produtor. Já em 5 de janeiro de 2026, a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica começa a valer para todos os produtores rurais do estado, independentemente do faturamento. A partir dessa data, o modelo 4, a nota fiscal de produtor, não será mais permitida a sua emissão. Depois tivemos diversas alterações no regulamento do ICMS do estado do Rio Grande do Sul, e elas foram todas divulgadas pela Secretaria da Fazenda no seu site de uma forma resumida, que vamos relacionar agora. O Decreto 57.953 trata dos produtos têxteis, artigos de vestuário e botões de plásticos não recobertos de matérias têxteis, trazendo um crédito presumido, definição do faturamento bruto e outras informações importantes para os contribuintes desta área. O Decreto 57.954 trata também de crédito presumido e estabelece regras de estorno de créditos para estabelecimentos do mesmo contribuinte do imposto. O Decreto 57.955 também trata de crédito presumido para veículos da posição 8702. O de número 57.956 trata de glúten de trigo de produção própria, redução da base de cálculo combinada com o não estorno do crédito do ICMS. Importante para as empresas que realmente tratam da produção de farinha de trigo, né? Moinhos que utilizam o trigo na sua produção, na produção de glúten de trigo. O Decreto 57.957,
ele trata das bebidas, o ICMS subvenção tributária, quanto à base de cálculo do imposto, o de número 57.962, também trata de crédito presumido para óleo de canola, faz alterações quanto a este benefício. O 57.963 trata de devolução simbólica às montadoras de veículos novos. Então, as distribuidoras, ao devolverem os veículos para as respectivas montadoras, relativamente aos códigos NCM 8702, 8703 e 8704, em estoque no dia 6 de junho de 2023, exatamente em função das enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul. O decreto 57.964 trata de energia elétrica, geração a partir do biogás. Então é instituído a isenção do ICMS, ou ampliada, o rol de mercadorias com a isenção do imposto nas operações internas. E também atualiza a lista de fármacos e medicamentos isentos. Trata de atualização também de medicamentos usados no tratamento do câncer. E também um outro assunto, telecomunicações, quanto ao crédito presumido, estabelecendo procedimentos a respeito. E quanto à isenção do ICMS para mercadorias destinadas à reconstrução, instalação e operações do Aeroporto Internacional Salgado Filho, quanto às isenções não somente para o Salgado Filho, mas também para a base aérea de Canoas. O de número 57.965 trata do crédito presumido para as microcervejarias, então concedendo crédito a partir de 1º de janeiro de 2025. O de número 57.966 trata do biodiesel e o crédito presumido que foi instituído para estas empresas. Então, concede a partir de 1º de janeiro de 2025 crédito fiscal presumido aos estabelecimentos fabricantes de biodiesel nas condições que especifica e veda, na hipótese de não ocorrer o pagamento, a compensação do respectivo crédito tributário lançado com saldo credor. O decreto 57.971 trata da importação de refrigerantes, a prorrogação do diferimento até 31 de março de 2025, relativamente aos procedimentos que foram adotados em decorrência dos eventos climáticos de chuvas intensas ocorridas no período de 24 de abril a 31 de maio de 2024. Depois tivemos instruções normativas, também divulgadas pela Secretaria da Fazenda, um resumo específico, a de número 130 trata de querosene de aviação, quanto à carga tributária, fixando o percentual para o primeiro semestre de 2025. A de número 131 trata da UPF, que acrescenta, então, a unidade padrão fiscal para o exercício de 2025 ao apêndice 24 da Instrução Normativa 45/98. A de número 132 trata da prorrogação do crédito presumido do ICMS para as embalagens plásticas. E a de número 133 trata da não aplicabilidade da subvenção tributária nos produtos distribuídos por distribuidores hospitalares quanto ao ICMS subvenção tributária. E por último, a Instrução Normativa 134 trata do regime diferenciado de apuração para o ramo de alimentação. Então eram essas as informações da área fiscal quanto às alterações da legislação estadual do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.